Que Deus nos abençoe nesta hora em torno da sua palavra, como uma meditação e também como um rumo para as nossas vidas nesta nova semana, naquilo que vamos realizar, entendendo os nossos objetivos e os objetivos e propósitos do Senhor em nossas vidas. Ainda queremos meditar na experiência da vida do profeta Elias, aonde em 1 Reis, capítulo 18, verso 1, o Senhor assim diz ao profeta: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Oremos. Pai, diante da tua palavra estamos, dá-nos sabedoria, discernimento, e a ação do Teu Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração para compreender os Teus desígnios para conosco, ó Pai, e que possamos viver os Teus propósitos sobre a face da terra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando Deus manifestar o propósito dEle em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, em algum momento de forma específica, nós vamos compreender aquilo que Deus tem preparado para nós. Não vai ser necessário nós estarmos perguntando a nós mesmos: o que o Senhor está querendo falar comigo? Aonde o Senhor quer que eu vá? Em que situação e onde o Senhor quer usar-me? Se você achar que a revelação que recebeu para a sua vida, que os propósitos de Deus na sua vida estão confusos, que a sua vida está, de certa maneira, em algumas ações, com dúvidas, com insegurança, temos que entender que se estamos desse jeito, é certo de que os propósitos de Deus ou algo de Deus preparado para a nossa vida ainda não veio como Ele assim o quer para nós. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Isso Paulo já escreve aos cristãos de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 14, quando ele fala que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ele quer que nós vivamos todos os objetivos da nossa vida em paz, né? Numa segurança que nós temos de que estamos fazendo aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que o agrada e aquilo que Ele espera das nossas vidas. Porque Deus não deixa ninguém confuso. Se às vezes nos encontramos assim, é porque os propósitos de Deus não foram manifestos a nós ainda naquele momento. E aí sim nós temos que olhar para a vida do profeta Elias, como era, né, quando ele teve que algumas vezes se ausentar ou se colocar para dentro de si, né, se retroceder e até esperar em algum momento para ele saber aquilo que Deus estava preparando para a sua vida. Não pode haver em nós dúvida quanto aos objetivos de Deus para cada um de nós, porque quando Ele nos criou, volto ao Salmo 139, Ele sabia todos os dias da nossa vida e escreveu todos os dias da nossa vida, cada um deles, né, escrito e determinado quando nós nem ainda existíamos. Ou seja, os seus propósitos estavam ali, né? Cumpre a nós, né, ver, obedecer e viver os propósitos, mas para isso precisamos de intimidade para com o nosso Deus, buscar nele, né, e não deixar que vozes outras venham a querer ditar rumos para as nossas vidas que não seja da vontade e do agrado de Deus. Por isso precisamos também aprender a nos acalmar, né, a ficar calmo diante das vezes que os dilemas da vida querem vir sobre nós, né? Não pode haver dúvida em nós quanto àquilo que Deus quer em nossas vidas. Se o Senhor ainda não disse nada
de forma que você possa entender, né, com a percepção e com a inteligência humana que ele dá a cada um de nós, é porque os seus propósitos de forma específica ainda não nos foi revelado, porque não chegou o momento e a hora para isso. Elias entendeu, e é isso que nós vemos no texto da palavra de Deus. O profeta compreendeu perfeitamente quando Deus falou agora para Elias. Depois que ele sai ali do seu momento de isolamento em Querite, que ele vai junto à casa da viúva em Sarepta e continua ali no seu momento de isolamento, né? Deus chega para Elias e fala: agora vai, mostra-te a Acabe e diz a ele que vem chuva. Lembrando que anteriormente, já passou 3 anos, né, depois desse momento ao qual Deus o chama, ele ficou num período de busca dentro de si interna, aguardando em Deus a resposta para a sua vida por cerca de 3 anos, segundo o capítulo 18, verso 1 que nós vimos. Né, nós vemos agora que Deus chega para o profeta e fala: agora vai, como você falou anteriormente, Deus dizendo ao profeta que não haveria chuva, não houve chuva sobre a face da terra, agora vai haver. Mas é você que vai estar mostrando isso. O profeta compreende perfeitamente. O que queremos ver com isso? O que podemos ver com isso? Quando Deus lhe revelar o propósito dele para a sua vida, veja isso na vida do profeta Elias. Você fará aquilo que ninguém jamais fez. Por quê? Porque é você, o instrumento de Deus para aquele momento. Israel estava vacilando, né? Israel estava indeciso sobre quem era o Deus verdadeiro, se era Jeová ou se era Baal. Então Elias, nesse momento também, ele propõe o seguinte desafio aos profetas de Baal: façamos 2 altares aqui, um para Baal e outro para Jeová. Veremos qual é o Deus verdadeiro. Houve um confronto entre Elias com os profetas de Baal, né? Mais precisamente com o principal deus dos cananeus, né? Que era conhecido como Baal Semaim, que significa Senhor do Céu. Ele era o Deus Sol, responsável pelo crescimento das lavouras, segundo entendiam os cananeus, pelo aumento dos rebanhos, pela fecundidade. E é diante disso, desse momento que agora vem então o profeta Elias também tomar a ação sobre esse momento segundo a vontade de Deus. No tempo do rei Acabe, esse culto idólatra a Baal tinha conseguido envolver quase que toda a nação. A adoração ainda incluía o quê? A prática do sexo ritual ou adultério religioso como parte integrante de um culto a esse Deus. A rainha de Israel, uma gentia, a princesa da Fenícia, filha do rei Etibaal, da cidade de Sidom, né, casou-se com o rei Acabe, e ela era adoradora de Baal. Esse casamento político que houve naquele momento resultou então numa aliança que fortalecia Israel e a Fenícia, mas também foi quando também o Jezabel levou os deuses fenícios para Israel, induzindo até mesmo o rei Acabe e o povo a adorá-los. Quando Elias então trava o combate descrito em 1 Reis capítulo 18, verso 1, ele estava lutando contra os profetas desse Deus, que eram protegidos por Acabe, rei de Israel, e pela sua esposa, a rainha Jezabel naquele momento. Esses profetas eram literalmente sustentados pelo casal real. E Elias fez o quê? Ele fez algo que ninguém nunca havia feito. Vemos isso relatado no texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 21 a 29.
E ele diz assim o texto da palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheais, né? Até quando vão ficar em dúvida entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos. Escolham ele para si um novilho, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não lhes meta fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nada. Não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clama em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamaram em alta voz e retalharam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei a água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei uma segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O que vemos aqui é que depois de tudo, Elias fez uma espécie de valeta ao redor do altar, e de maneira surpreendente mandou jogar 4 cântaros de águas. Entretanto, ele ainda não havia ficado satisfeito. O texto prossegue dizendo que o profeta de Deus fez tudo ao contrário.
contestando a lógica humana para demonstrar que só o Senhor era Deus em Israel. Os versos 32 a 35 que nós lemos. Aquele que tem propósito tem convicção. E ele consegue contrariar as circunstâncias. Uma vida assim transcende as leis dos homens. Em seguida, vimos que Elias orou. Foi uma oração curta e sem qualquer pompa. Ele falou com Deus e disse simplesmente a Deus: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, ou seja, de acordo com os teus propósitos, eu realizei tudo isto. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu és Senhor, que és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Uma vida com propósito. Vive os desígnios de Deus, ora de acordo com a vontade de Deus também. Elias clamou pela ação de Deus, e o Senhor respondeu com fogo. Acabou. O altar ficou totalmente destruído pelo poder de Deus. Só o Senhor é Deus. Ele fez o que ninguém fez, o que nunca fora realizado. Prepare-se, porque Deus vai fazer isso também em sua vida se você andar de acordo com os propósitos dele. Mas há algo interessante ainda para ver no relato da vida de Elias, para conseguirmos alcançar, né, aquilo que Deus quer fazer em nossa vida, para conseguir alcançar o seu propósito, aquilo que Ele quer, precisa estar manifesto. É preciso nós sabermos qual é o seu propósito. É preciso nós entendermos os propósitos de Deus em nossa vida. É preciso nós lermos aquele livro que Deus escreveu da nossa vida quando nós ainda nem havíamos nascido, para viver a sua vontade. Em 1 Reis ainda, capítulo 18, verso 41, nós vamos ver aqui Elias mais uma vez orando diante de Acabe. Agora ele diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. O mais interessante em tudo isso é que Elias ouviu. Ninguém mais ouviu. Elias estava diante dos propósitos de Deus, que ele já estava antevendo aquilo que Deus iria realizar. Verso 43 e 44 ainda desse texto vai dizer para nós assim: quando Elias chama o moço que está junto com ele, e ele diz ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Elias havia escutado o ruído de chuva, mas não havia nada. Então Elias lhe disse: volta. E assim por 7 vezes. E a 7ª vez disse: eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Meus queridos, quando nós temos os propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos ver aquilo que ninguém pode ver. Talvez alguém pode ver até alguma coisa pequena, coisa às vezes insignificante, como uma palma de uma mão, uma nuvenzinha. Aconteceu isso na vida de Elias, quando ele pergunta para o moço: o que você está vendo? O moço responde: eu vejo só uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Sim, alguém pode até ver algo dos propósitos que Deus estabeleceu em nossa vida, mas enxergar o fim dele, enxergar as implicações futuras dele, só nós
podemos ver se nós estivermos em intimidade com Deus, se nós estivermos vivendo de acordo com a sua vontade. Apenas Elias viu em tudo isso a chuva que viria em abundância. O que aprendemos com tudo isso? Que a palavra de Deus está falando para nós nesse momento, para essa nova semana em nossa vida. Que diante de um sinal improvável, que passaria despercebido para outra pessoa, ou visto de forma insignificante, se você estiver de acordo com a vontade de Deus, se você estiver com os objetivos de Deus sobre sua vida, você vai ver além. Você vai entender os propósitos de Deus para você, aquilo que Ele quer realizar através da sua vida, na sua vida, em você. Não é necessário ver tudo. Aquilo que não significa nada para outra pessoa pode ser o sinal da ação de Deus para a sua vida. Onde está o quê? A sua bênção, onde está o seu milagre, onde está a solução para a sua vida. Recordemos novamente o Salmo 139, no seu verso de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isto é a vida cristã. Isto é uma vida de fé diante de um Deus acima de todos os deuses. Só o Senhor é Deus. A vida cristã é descobrirmos diariamente aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito e atentar para nós alcançarmos os propósitos dele em nossa vida. Que Deus assim nos capacite durante esta semana, durante a nossa vida aqui sobre a face da terra, para nós vermos e vivermos os seus propósitos. Oremos. Pai, graças te damos, pois o Senhor é Deus. Não há ninguém acima de ti, ó Pai. Só o Senhor é Deus. E um Deus tremendo como o Senhor nos criou, escreveu os nossos dias, escreveu todas as bênçãos que o Senhor tinha preparado e tem preparado para nós. Para nós desfrutarmos, precisamos, Senhor, viver os teus propósitos. Para isso, Senhor, nos dá, Senhor, capacidade, vinda do teu Espírito Santo para nós entendermos a vida que o Senhor nos oferece. Mesmo que as pessoas ao nosso lado não enxerguem, mas que nós possamos enxergar. Abre os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, os nossos olhos para a vida que o Senhor escreveu, para que nós possamos viver. Dá-nos ouvidos atento à tua palavra e não ouvidos atento às vozes que às vezes querem nos tirar dos planos e projetos do Senhor. Queremos viver bem sobre a face da terra e viver o bom do Senhor que o Senhor preparou para nós, aonde as tuas bênçãos, os teus milagres estão presentes. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos discernimento. Dá-nos sabedoria através do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a bênção do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja presente sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa semana na presença do nosso Deus, vivendo os seus propósitos, que possamos compreender isso em nós. Para cada um de nós ele tem um objetivo, ele tem um propósito, e a receita ele já está mostrando para nós ao longo dessas meditações que ele oferece para nós
semanalmente. Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a vida do teu lar, a tua vida de trabalho, e que possamos prosseguir nessa nova semana com responsabilidade, com uma vida de fé, vivendo o querer de Deus, para que assim possamos viver bem sobre a face da terra, de forma alegre e de forma que a nossa vida possa estar constantemente em paz. É isso que Deus quer para mim e para você. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.